Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do MC27. É um coletor recém-lançado da Zebra, super ergonômico e que promete um excelente custo-benefício. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse produto, fica aqui com a gente. Bom, Philips, em relação a esse equipamento, vamos dar uma olhada nele aí, nas características físicas dele. Eu não achava que ele fosse tão legal, ele é bem robusto, viu? Bem bacana, né? É um equipamento que veio para preencher uma lacuna, né, Newton? Eu acho que com essa nova demanda do mercado, principalmente frente aos equipamentos Android, mesmo com todo o benefício que o equipamento corporativo traz, ainda tem muitos clientes que enxergam isso como um custo desnecessário, né? E aí optam por manter um celular, um dispositivo mais barato, que não é para uso empresarial. E esse equipamento ele veio prometendo ser um excelente custo-benefício. Ele tem um preço super atrativo, né, frente a outros equipamentos e que atendem muitas vezes tão bem quanto, dependendo do negócio que vai ser utilizado. Então vamos dar uma olhadinha aqui no coletor. É um coletor que tem uma tela razoavelmente grande, né? 4 polegadas, né? 4 polegadas de tela. Tem uma boa bateria também, né? Uma boa autonomia de bateria, 3.259 mAh. Aê! Tá com a memória boa. Eu tenho que consultar o meu cérebro aqui, ó. 3.500. Quase. Podendo ser estendida até 4.900 mAh. É um equipamento que não veio para ter o atendimento com o teclado alfanumérico, isso é um ponto muito importante de se observar. É legal você ter falado, porque eu fiz esse teste, eu cliquei ali em cima no browser e ele não abriu o teclado virtual. É disso que você está falando? Não, do teclado físico alfanumérico. Ah, sim. É porque como ele tem uma tela de 4, se você habilitar a tela fica... perde bastante a tela, né? Dependendo da operação que você vai fazer, então, de fato, esses equipamentos, querendo ou não, a gente até tem um vídeo que fala a respeito disso, tipo, uso com teclado virtual, uso com teclado físico, qual é melhor? Depende muito da sua operação, da forma que você vai utilizar, né? Sim. Mas, de fato, em algumas operações que demandam ali a tela, a parte visual, o teclado acaba comprometendo um pouco, Sim, né? Então, a ideia dos dispositivos Android é que você faça o uso do equipamento direto tudo na tela mesmo. Sim, né? ideal. Porque mesmo comprometendo a tela, vai muito da aplicação, mas o melhor cenário é o cenário de você utilizar 100% no touch. É que tem exceções em algumas aplicações que o cara usa com luva, e mesmo tendo a opção de você habilitar a tela para poder utilizar uma canetinha ou uma luva, ainda assim às vezes é mais fácil você clicar aqui no botão físico, né? Sim. Às vezes o cara precisa daquele retorno do toque mesmo. O retorno do toque, às vezes você já saber mais ou menos igual aqui onde estão os números, né? Então você já taca a mão aqui, você já às vezes consegue habilitar algum comando no próprio teclado físico para poder mexer no seu sistema. Então assim, varia muito acho que da aplicação, né? Hoje a tendência é que de fato você tenha cada vez mais equipamentos com a tela maior e que você dependa menos dessa parte física. Mudando um pouquinho de assunto, mas o TC21, ou foi o 20, ele veio inicialmente com teclado e depois o seu sucessor ele já veio sem teclado, não foi? Foi. É o 26, né? Depois 26. que veio, e o 22. 21, né? 21 e 26. 26, Isso. O 20 veio a princípio com teclado, né? Tinha as duas versões. E o sucessor dele, que foi o 21 e o 26, veio já full touch. Não tem versão de teclado físico. Exato. Né? Inclusive com a capacidade de processamento excelente. Exatamente. Então assim, um equipamento bastante bacana, ergonômico, leve, né? Um equipamento de 296 gramas, né? Que já tem o laser no formato 1D e 2D. É um equipamento com o Android empresarial. Como eu falei, isso faz total diferença, principalmente pela segurança e depois pela usabilidade e eficiência do equipamento ser corporativo, porque se a gente tem
um equipamento Android sem nenhum tipo de gerenciamento, a gente sabe que está suscetível ao o operador, o usuário, instalar programas indesejados, acaba perdendo tempo e tudo mais, né? Então esse equipamento já vem com Android corporativo, o que melhora o desempenho e também a segurança. Tá? Então ele tem também, por ser o equipamento da Zebra, um pacote de ferramentas exclusivo que é o Mobility DNA, que engloba uma série de features e muito mais coisas, né? Então, em atributos é isso, assim, é um equipamento que veio assim para preencher uma lacuna bem interessante aí do mercado e deve ser uma aposta aí, um brigador para tirar muito coletor aí, muita proposta de preço mais elevado, porque esse coletor atende. Quando você estava falando e observando as características do equipamento, por ser um equipamento de entrada da Zebra, eu me surpreendi bastante com as características dele. Perceba que essa entrega que a Zebra faz, além do dispositivo de entregar uma plataforma desde o equipamento de entrada, realmente é um diferencial bastante interessante. E, embora ele seja um equipamento indicado para pequenas e médias empresas, vai muito do processo em si, né? Porque hoje tem empresas, né, grandes e tudo mais, mas às vezes o processo em si não é um processo que demanda ali um equipamento, né, tão robusto. Sim. Às vezes uma conferência de mercadoria, algo desse tipo, ele vai atender perfeitamente. Exatamente. E a bateria dele, você tinha comentado, ela dura aí mais de um turno, né? Esses equipamentos novos, Milton, acho que é bem parecido com esses carros, né? Há um tempo atrás, eu tinha muito aquele negócio, pô, eu não quero mais carro 1.0, não, carro 1.0 não presta. E a gente ficava naquele negócio 1.6, 1.8, 2.0 para cima. Depois que eu tive um carro 2.0, eu falei, pô, beleza, esse é o motor. Só que o pessoal começou a fazer uns carros 1.0, 1.4, turbo, e o negócio você viu que começou a ficar legal, né? E aí você vê que o negócio desenrolou de um jeito e, pô, hoje esses carros são uma bala, né? Você anda bem, um carro você não tem nenhum tipo de problema. Então já não é mais um problema você comprar um carro de 1.0, depende do carro e do motor. Esses coletores novos acho que traz a mesma bagagem de informação, a mesma analogia. Dificilmente você pega um coletor hoje, desses modelos mais novos, que você não consiga usar um dia praticamente. Essas baterias têm um mecanismo, uma inteligência atrelada ao próprio software do equipamento, que ela acaba tirando aplicações e processos que ficavam rodando de forma totalmente improdutiva no equipamento e deixa ela em segundo plano, economizando bateria. Ele entra em stand-by quando ele percebe que o equipamento está ocioso e muitas vezes nem perde conexão com Wi-Fi, né, que era um problema também em alguns casos. Enfim, é um equipamento que, por mais que seja pequeno e esteja direcionado para uma categoria de atendimento de pequenas e médias empresas, é um equipamento hoje que atende praticamente um dia todo de trabalho, mesmo com a bateria padrão, né? Sim. E eu estava vendo que para desenvolver até o layout dele, o designer, eles fizeram uma série de pesquisas em campo. Então não é um equipamento desenvolvido simplesmente para atender necessidades superficiais, ele realmente foi testado em operação por muito tempo para poder o pessoal definir o design, definir inclusive a posição das telas para facilitar o trabalho, ou seja, não é um equipamento feito para consumer, ele é um equipamento projetado para o trabalho ali intensivo, né? E tanto é que assim, quando a gente fala aí, a gente falou em tom de brincadeira, mas é verdade, esse modelo de equipamento, ele pode tirar muitos projetos, talvez do próprio MC33, hoje cobre uma lacuna um pouco maior, né? Atendendo a nichos maiores. Então, quando eu falo de tirar, muitas vezes parte do que se tem é que tem alguns clientes que gostam do 33, às vezes até tem escala, mas não necessariamente. Ele pode utilizar um equipamento com um padrão um pouquinho mais abaixo. E esse equipamento, ele aceita o gatilho também. Então, quem pode ter pensado, mas o 33 tem gatilho. Tudo bem, esse também dá para você colocar. Consegue encaixar aqui. Vou pedir para o editor colocar na tela aí para vocês verem o equipamento com gatilho. A gente não tem aqui, né? Não tem o gatilho.
É um equipamento novo, né? Com todo esse problema que nós tivemos e estamos enfrentando aí do cenário de semicomponentes, era um equipamento que era para ter chego no meio do ano de 2021 e chegou para a gente agora no início do ano. Então, talvez a gente mais à frente aí já consiga colocar o acessório do gatilho também, que é legal a gente levar. É um equipamento que a gente hoje disponibiliza para os clientes para testarem. A gente tem esse costume de trabalho de colocar o equipamento na operação do cliente, ver como é que se comporta, deixa ele testar, e aí se ele realmente vê que é isso que ele precisa, aí a gente parte para a parte comercial, né? Legal, então só recapitulando, o Audicomp em geral, quando o cliente entra em contato, a gente analisa o cenário dele, sugere o equipamento e ainda faz o teste em loco. Esse é o trabalho. Eu acho que a Audicomp hoje ela se posiciona no mercado como um integrador de soluções, é um parceiro. E para você se diferenciar no mercado, a gente tem que fazer processos e coisas diferentes, porque um equipamento por outro equipamento é a mesma coisa, mas a gente entrega o equipamento com uma solução atrelada. Então sempre tem um objetivo. O cara precisa ter uma tecnologia mais nova para reduzir o custo com manutenção, ele precisa colocar um equipamento mais novo porque isso vai dar velocidade na operação. Então a gente junta as duas coisas, o equipamento certo, na medida certa, junto com a solução que o cliente está buscando resolver, né? Então é isso que a gente faz, leva, homologa, testa, se o cara gostou, ele compra. Bom, em se falando de categoria de equipamentos, esse é o equipamento mais em conta, digamos, da Zebra. Sim. Equipamento de entrada. Mesmo assim, ele entrega bastante recurso. O carregamento dele ele ocorre apenas com essa doca ou não? Ou tem um componente que encaixa aqui direto? Deve ter, né? Tem uma série de acessórios. Depois dá até para a gente abrir aqui o documento, até deixar disponível para quem quiser ver. Mas tem uma série de acessórios que contemplam o equipamento. Aí, novamente, vai muito da operação. O cara pode carregar com handlink, o cara pode, de repente, ter a necessidade de ter um berço para cada equipamento, ou pode ter um carregador que carrega somente as baterias, né? Eu vi que tem um berço desse aqui também que fica com 4 posições, né? Exatamente. Esse é o que normalmente costuma sair mais, né? Sim, então, essa categoria que está entrando, ela é a categoria de entrada junto com o TC21, né? Ah, tá. Porque mantém-se as duas. Esse vem para um nicho mais voltado a essa ergonomia de equipamento, porque o TC21, embora tenha características de hardware e atributos parecidos, ele é mais parecido com o mobile, né? Mobile. Então ele vem como também um coletor de entrada, mas para atender um nicho diferente. Uma precisa de algo mais compacto ali, né? O outro mais compacto, esse um pouquinho mais warehouse, eu vejo, embora esse 27 seja o equipamento preparado para uso tanto indoor quanto outdoor. Então o cara pode usar tanto em campo, fora para fazer uma pesquisa de preço, para fazer uma entrega de mercadoria fora. Uma transportadora pode fazer uso desse equipamento, né? Então ele tem conexão direta com chip, né? Um GPRS, e aí você pode fazer infinitas coisas, né? Deve ter versão com câmera. Será que tem, então? Tem câmera. Tem câmera? De 13 megapixels. 13, então. Aí, por exemplo, o cara vai fazer uma entrega. Não dá pra ver a câmera aqui, não? Como conseguir enxergar aí? Acho que esse não deve ter, né? Não? Ah, será que é opcional? Pode ser. Ah, é opcional. É opcional. Realmente. Boa pergunta que você fez. É opcional, mas tem sim. Então, aí ele pode optar e aí é um recurso também que vai, né? Isso é legal vocês saberem, tá, gente? A questão do coletor não é porque é o MC27 que é o MC27 único, específico e ponto. A gente tem variações desse mesmo modelo. E é por isso que muitas vezes a gente gosta de levar o equipamento no cliente para que ele possa testar na operação, porque as demandas surgem e a gente consegue identificar, através desses atributos de necessidade, quais são os coletores que suprem essa necessidade. Então, por exemplo, enquanto alguns vão precisar da câmera, outros não, né? E aí a gente pode pegar o MC27 que tem um part number com a câmera e com outras funcionalidades que o equipamento disponibiliza. Pelo que eu vi aqui, tanto o 27 quanto o 22, eles carregam a mesma plataforma, né?
Qual que é a diferença entre eles? O 22 e o 27 é exatamente o mesmo equipamento. Se você pegar os dois e você não olhar a etiqueta, você fala, é o mesmo equipamento. A carcaça dele é a mesma? A mesma aparência e as mesmas configurações. Aí novamente muda-se um quesito, que é o quesito de você ter só o Wi-Fi e o outro, que é o 27, você ter as duas situações, o Wi-Fi e o chip 4G, né? de 4G, e é somente um atributo. Ah, mas por que então não criou-se somente um equipamento e você tem o MC27 com o i100? É porque para você fazer o registro disso, por exemplo, na Anatel, que é um outro ponto muito importante, porque a gente hoje tem diversos equipamentos aí no mercado e alguns de marca que a gente nem conhece. E alguns não têm hoje aprovação na Anatel para poder funcionar devidamente. E a empresa que faz a compra e o uso desse modelo de equipamento, ela pode ser penalizada tanto quanto a que vendeu, por estar utilizando um equipamento que não está aprovado para tal finalidade. Então, a questão de aprovação na Anatel para um equipamento que é somente Wi-Fi é diferente para o que fazem os dois. Então, por isso se cria os dois modelos de equipamento, né? Então, esse aqui ele tem os mesmos atributos do 22, porém com o 4G. O processamento é o mesmo, tudo igual? Tudo igualzinho. Pelo que eu vi aqui, ele tem mais memória, o 27 do que o 22. Né? O 22 tem 16, né? Tem 2 de RAM e 16 de flash. E o 27 tem 3 de RAM e 32 de flash. É o sistema operacional Android 11 com capacidade de atualização até o 14. Só que a Zebra tem um diferencial que pode, mesmo depois da última versão, continuar fazendo as atualizações de segurança, né? Isso. Só as atualizações, mas não atualiza a versão do Android. Legal. Como que chama mesmo esse serviço? É o LifeGuard. LifeGuard. Ele é pago? Ele é pago, mas, por exemplo, ele é atrelado a um contrato, por exemplo, de Zebroncare. Ah, tá. Aí, se você não comprou o Zebroncare, se você não tem esse tipo de contrato, não é que você vai comprar só o LifeGuard, mas tem um outro tipo de serviço. A gente falou em um vídeo, eu acho que era TSS, alguma coisa assim. É o nome do serviço que te dá a possibilidade de atualização dos packs de segurança. Ah, legal. Então vamos supor que eu comprei agora o 11, já expirou até o 14, eu consigo contratar um serviço de atualização posterior sem precisar atualizar o meu Android. Sim. Por que eles fazem isso? Porque às vezes o equipamento não necessariamente requer a atualização do Android para que ele continue utilizando a aplicação do sistema. Às vezes ele roda no Android 4.4, por exemplo, no KitKat, que acho que foi o primeiro que saiu praticamente ali para a linha dos Androids, os empresariais. Só que o que acontece? Eles atualizam, porque é uma negociação feita diretamente com a Google, é um processo também com a Qualcomm, processamento, essa parceria, e normalmente ela tem algumas versões que eles já pré-acordam para que aquele dispositivo seja atualizado. Só que, às vezes, o período de atualização termina antes do MTBI. E aí, para que o cliente não se desfaça do investimento, o fabricante se predispõe a continuar atualizando as versões dos packs de segurança, que, por sinal, é muito importante, tá? Embora não pareça e pode não influenciar no funcionamento, mas influencia diretamente na segurança. E hoje em dia, com o equipamento cada vez mais conectado à internet, nós estamos mais suscetíveis a um ataque cibernético. Então, essa atualização desses packs de segurança são importantíssimas e o fabricante faz isso, o fabricante sério faz isso para preservar o investimento do cliente. É um diferencial, né? Com certeza. Eu vi aqui que a vedação dele é um IP65. Se o editor puder colocar um card aí de um vídeo que a gente fez sobre classificação IP, e aí lá vocês vão ver a tabela do equipamento e vão ver que o IP65 consegue de proteção. Em linhas gerais, o IP ele é o nível de vedação e proteção do dispositivo. No caso do IP65, ele é resistente à água, poeira, a queda no concreto, quedas leves, né? Chuva, calor e temperaturas até abaixo de zero. Ele não tem a anticondensação, mas ele consegue funcionar com temperatura abaixo de zero, pelo que eu vi. Não, -4.
Menos 4? Menos Ah, tá, menos 4. Menos 4 até mais 50. O MC33 vai até menos 20. Então é um equipamento bem robusto, né? Sim, por exemplo, para trabalhar num câmera refrigerada, muitas vezes que não chega a uma temperatura tão baixa quanto essa, ou de repente uma entrada ali que não seja por muito tempo, fazer um bip, cara, atende perfeitamente. Deixa eu voltar um pouquinho num ponto que é muito importante que a gente estava falando, que é a questão de você poder colocar o gatilho nesse equipamento. Tá. Porque além desse equipamento, você pôr o gatilho para uma finalidade, de repente, de dar agilidade a um determinado processo, você também consegue garantir para o seu operador uma ergonomia que traz conforto e segurança para ele. É um equipamento que pesa 296 gramas. Não é um equipamento tão grande, às vezes dá até para você pôr no bolso, em qualquer lugar. Com o gatilho, ele não vai aumentar tanto esse volume, esse peso. Mas ele vai te dar uma ergonomia completamente diferente e para o seu operador conseguir trabalhar melhor. E eu quero até compartilhar um dado com vocês, que é um dado disponibilizado pela Secretaria da Saúde, que informa que entre os anos de 2007 e 2016 houve um aumento de 184% dos casos de LER e DORT no país. E os principais são relacionados à mão, principalmente ao segmento de logística e o segmento metalúrgico. O pessoal fica repetindo aqueles processos ali o tempo inteiro, né? Bom, LER, para quem não sabe, qual que seria a sigla mesmo? É a lesão causada por exercícios repetitivos. Ou seja, é aquele cara que executa repetidamente a mesma coisa ali, né? Mesmo movimento. Então, assim, esse tipo de equipamento, e muitas vezes a operação que é colocada para que ele seja utilizado, requer que você faça esse tipo de exercício. Então, quando você coloca um equipamento não adequado para o tipo de operação, você acaba gerando esse tipo de problema, né? E é um problema bastante complicado. Pode não ser medido pela maioria das empresas, mas existe um alto índice de afastamento por esse problema. Às vezes não consegue cruzar as informações, né? Sim. E aí, na maioria das vezes, pode ser que, principalmente para aquela empresa da área logística, que tem esse trâmite operacional, pode estar bem atrelado com esse cenário que a gente apresentou. Esse modelo de equipamento mesmo, ele é levinho, super leve, um equipamento bacana. Mas se eu for utilizar esse equipamento aqui, sem gatilho, sem nada, o dia inteiro apertando assim, o botão aqui, mexendo aqui, é leve para fazer essa demonstração aqui tranquilo, mas o cara usar o dia inteiro, será que é confortável? O dia inteiro, todo dia, né? Ou será que um gatilho aqui seria uma opção mais adequada? Um ponto muito importante, existe até um dia, que é o dia 28 de fevereiro, que é o Dia Mundial de Combate à LER. Sabia? Não sabia não. O pessoal faz justamente, e assim, é legal a gente ter esse tipo de informação, porque eu acho que ajuda muitas vezes aí até o nosso cliente, que talvez possa estar passando por um cenário parecido e não sabe o motivo, né? E foi interessante você falar isso, porque a gente faz locação de coletores e recentemente um cliente alugou alguns coletores, a gente mandou o GAN, o MC31 com gatilho, e mesmo com gatilho, quando ele pegou o coletor para usar, ele estava usando esse botão aqui do meio, porque o MC33 ele tem esse botão no meio e tem mais dois do lado. Sim. Ele estava usando esse aqui. Eu falei, não, você está vendo que tem uma pistola na parte de baixo? Ele falou, tem. Eu falei, segura como se fosse um revólver, agora aperta. Ele apertou e falou, você precisava ver a reação dele. Nossa, era isso que eu precisava, agora vai facilitar a minha vida. Uma coisa tão simples e óbvia, né? O cara nem teve essa percepção. Ele viu o botãozinho aqui e já quis apertar ele. Por isso que é legal, você vê você falando isso, parece tão óbvio a gente pegar intuitivo que a gente pensa que até uma criança poderia pegar o equipamento e ter a forma intuitiva de já querer apertar o botão, né? Mas as coisas simples às vezes são as soluções, né, de fato, que o cara precisa na ponta. É legal isso. E tem uma outra informação que eu consegui pegar aqui também, que ocorreu, que boa parte dos funcionários que passam por esse tipo de cenário e que muitas vezes sentem dor, porque se você chega a falar, a comentar ou passar no especialista e diz que você está tendo desconforto, já pode ser identificado
que você pode estar ali desgastando, né, o músculo e efetivamente trabalhar para poder evitar que isso se agrave. Mas a maioria dos funcionários que trabalham nesse tipo de área, eles não falam porque eles têm medo do afastamento e perder o emprego. Então, às vezes eles trabalham mesmo com dor e vai tocando. Por quê? Porque eles sabem que se for constatado algo do tipo, eles podem ficar afastados e corre-se o risco de perder o emprego. Então, acho que valeu o parênteses, né? A gente usou isso para falar do gatilho, que não só leva à produtividade, mas acho que principalmente é uma empresa moderna, a preocupação está de fato dentro da sua casa, né? Porque são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Exatamente. Então acho que vale essa observação. Hoje, com tanto afastamento por conta de Covid, vamos evitar outros tipos de afastamento também. Com certeza. E o leitor dele, ele é 1D e 2D, né? Vamos dar uma lida para ver como que é a velocidade. Pelo que eu vi, ele é bem rapidinho. Ele tem um fator de iluminação ali antes de fazer a leitura do código, que é bem legal, né? Ele tem uma angulação, né? Uma angulação legal, funciona perfeitamente. Aqui ó, tá a iluminação propriamente dita, tá vendo? Um quadrado de luz. Isso é muito bacana, né? Então, essa tecnologia nova, e a gente encontra isso em outros fabricantes também, porque ajuda principalmente naquele ambiente logístico que tem pouca iluminação. Aí você pega às vezes um pallet que está estrechado, um código que já a impressora também não está muito boa e tal. Aí você não consegue ler, fica perdendo tempo lá, né? E aí esse tipo de cenário aqui ajuda bastante. Ele tem uma mirinha verde no meio, que ajuda também a encontrar o ponto central, né, da mira. Embora a leitura, ela muitas vezes ocorre ali na angulação do próprio quadrado aqui da luz, né? Ele só vai ler na mira se ativar o picklist, né? Exatamente, uma informação muito bem colocada. A gente pegou alguns cenários de empresas que a gente apresentou esse coletor e falou, não, o 2D para mim não funciona. Por que não funciona? Ah, legal. Aí a gente foi tentar investigar para poder entender por quê. Porque hoje em dia dificilmente se lança equipamentos somente com um D, porque está saindo de linha. E esse tipo de leitor lê os dois parâmetros, tanto o código de barras convencional, né, os EANs, que é um D, quanto os 2D. E aí a gente foi lá na empresa, fizemos uma visita e falou, poxa, me mostra o seu cenário, como é que funciona? Está aqui o coletor 2D. Configuramos assim os parâmetros mais simples de sistema e demos na mão do cara, vamos lá acompanhar. E nós fomos. E aí a gente chegou no meio da operação e deu o coletor pro operador dele e foi. A hora que o cara começou a trabalhar, aí tinha uma caixa assim que tinha uns 3, 4 códigos todos juntos, tudo muito próximo. Aí a hora que o cara chegou perto, que bipou, aí ele fez o bip assim e o operador se assustou e o cara falou, tá vendo? É por isso que eu não uso 2D. A gente falou, mas por conta da leitura do código? Porque qual o código que eu li aí? Porque ele pega toda a angulação do laser. E a gente falou, cara, isso não é um problema, eu posso te dar a solução. E a solução é a seguinte, é o que você acabou de explicar. Existe uma mirinha no meio do laser, a iluminação, né? Que normalmente é o ponto central do quadrado ou da circunferência que é feita ali, dependendo do modelo do equipamento. E essa mirinha, você consegue ativar um processo, um serviço, no serviço de codificação do coletor, em que ele habilita a leitura somente quando aquele meinho chegar próximo do código que você escolher. Quando você colocar a mira no código que você quer. E aí a hora que bateu ele capta. Então tudo que tiver no periférico ali ao redor do código que você escolheu, ele vai ignorar. E aí quando nós fizemos isso no coletor, demos pro operador, e aí o operador ficou tão feliz quanto o rapaz que você falou do gatilho. Por quê? Porque o 2D ele funciona em qualquer angulação, você pode ler assim, você pode ler assim, você pode ler de cabeça para baixo. Isso é legal também, porque quando você trabalha com D, eu lembro de uma empresa de tecidos que a gente foi atender, que ele tinha uns códigos, rolos de pano, que o cara tinha que ficar assim, ó, para poder fazer a leitura do equipamento. E aí nós mandamos equipamentos 2D, nossa, o cara achou excelente, porque ele bipa tudo certinho, não precisa ficar assim com o braço o tempo inteiro. Exatamente. Mais um ponto que ajuda na produtividade e também preserva a saúde do funcionário, do operador. Sim, casou certinho com esse item também. Teve um outro cliente também que eu atendi, que ele tinha, não sei por que raios, ele tinha nos equipamentos 2 códigos de patrimônio, um embaixo do outro.
E eu tive que ativar esse recurso para poder usar, fazer o inventário, porque senão o pessoal ora lia um e ora lia outro e era uma confusão. E a gente habilitou e resolveu o problema. Hoje em dia não tem por que você comprar um coletor para ler somente um D. Hoje dá para adaptar diversos cenários. Você tem estruturas e tecnologias que vão te ajudar não somente nessa fase de transição, mas também a tornar a execução do trabalho mais efetivo. Então, por exemplo, o 2D tem funcionalidades que você consegue captar todos os códigos de uma vez só. Ah, é verdade. Como que chama esse recurso? Eu não lembro. Acho que é leitura simultânea mesmo. Leitura simultânea. Tinha um outro nome e aí depois eles mudaram, que era um recurso da Zebra. Eu não sei se isso tem em outros fabricantes, mas o da Zebra era SimuScan. Isso é legal que você cria um parâmetro de validação. A gente utilizou uma vez esse serviço para fazer a parte de despacho de itens para aeroporto. E a gente pegou uma vez uma configuração em que a pessoa precisava bipar código, certificar, e era uma lista que parecia um caderno. E às vezes se esquecia de colocar um item, tinha que ficar procurando manualmente qual que foi o código que ela esqueceu de bipar, ou teria que ler tudo de novo. E aí esse parâmetro do aeroporto facilitou demais, porque a gente conseguiu configurar o leitor e quando chegava os códigos, bate uma vez só. Entendeu? E aí ele casava a quantidade de itens com o físico. Pô, tá tudo aqui, tá tudo certinho, já liberado. Então, cara, isso dá um ganho de velocidade. Enorme, cara, foi enorme. Tipo, era praticamente você ocupar o funcionário que ficava no turno da manhã e da tarde, da noite, para uma pessoa só que faz o processo quase que automático fazendo outra tarefa. Então, assim, minimizou erros, aumentou a produtividade, então não tem o que falar. Eu vi também aqui no documento do equipamento que ele foi construído de modo que ele suporta detergentes para poder fazer a desinfecção dele e assim evitar problemas de infecção, principalmente hoje em dia com coronavírus. Então você consegue usar aí desinfetantes, água sanitária, água oxigenada e álcool para poder fazer a limpeza, que não vai danificar a estrutura do equipamento. Isso nesse propriamente dito ou precisa ter um part number específico? Não. Não? Qualquer part number. Legal. A estrutura dele foi construída nesse sentido. Isso é legal. Antigamente tinha muito disso para você desinfectar o equipamento que era utilizado na área hospitalar, né? Healthcare. E esse equipamento ele tinha uma carenagem diferenciada, né? Tinha uma vedação diferente. E saber que esse cenário foi colocado também por um dispositivo que até então não tinha necessidade, sensacional. Mesmo sendo de entrada, né? Hoje em dia, esse cuidado aí mostra o compromisso do fabricante com esse tipo de situação. E outra, não só porque hoje estamos vivendo num cenário de pandemia, né? Mas também porque precisamos sobreviver à pandemia, então as coisas precisam continuar. Então esse tipo de serviço muitas vezes é essencial, porque eu estou fazendo que é um controle de medicamentos, exato, um transporte de alimentos, ou até ali uma parte de liberação de alfândega que vem de vários lugares do país. Então o fato de você conseguir mitigar a proliferação de vírus e tudo mais faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muito bom. Você tinha mencionado, eu não lembro o nome do aplicativo, que ele parece que não serve só para o headset, mas é um sistema que consegue fazer o diagnóstico do dispositivo. Eu não conheci esse aplicativo. Eu também não estou me lembrando do nome do aplicativo exatamente, mas é um aplicativo que ele consegue diagnosticar o equipamento se ele tem algum problema. Então, por exemplo, você comprou um equipamento, você é leigo, está lá utilizando, o laser parou de funcionar. Aí você vai lá, conecta ele na base, roda o diagnóstico, ele vai te dizer se existe um problema no componente do equipamento ou se existe algum problema talvez de configuração. E aí de você, obviamente, de uma forma mais assertiva, você vai conseguir resolver mais rapidamente o problema. Isso quer dizer que você vai pegar 100% de todos os problemas. É claro que não os de hardware, mas os problemas de software, de configuração, você vai resolver 100%? Não necessariamente, né? Talvez você precise da ajuda de um especialista, mas coisas mais simples
você vai identificar, e não só identificar, mas você vai deixar de mandar o seu equipamento para uma assistência técnica achando que ele estava com um problema físico e não estava, né? Então é mais fácil porque a gente pode resolver remotamente. Inclusive, a Audicomp hoje ela dispõe de um serviço de atendimento e suporte onde nós gerenciamos o parque de ativos do cliente, deixando o cliente 100% focado na empresa dele. Ou seja, deixa que a gente se preocupa com os intermediários e vai se preocupar lá em realmente desenvolver o seu trabalho na empresa. Então a gente faz tudo. E a gente tem hoje um programa de gerenciamento de ativos que faz parte do contrato de Helpdesk, em que a gente consegue acessar o dispositivo, consegue dar suporte, instalar sistema, consegue atualizar o Android, os patches de segurança. E criar quiosques, né? Criar quiosques. O quiosque, para quem não sabe, é uma medida de segurança de proteção para evitar que aquele dispositivo ele tenha acesso a outros aplicativos, a outros mecanismos que não só o determinado para o uso daquele operador. Então a gente consegue, né, bloquear isso também. Tudo automático, tudo pela nuvem. Tudo pela nuvem. E a gente consegue replicar. O legal é que tipo, você comprou um novo equipamento, você conectou ele na rede, ele já puxa todas as configurações e está pronto para trabalhar. Tem índice de solução de incidente que chega a 99% de solução, ou seja, tudo que a gente identifica de problema, muitas vezes de configuração, de você fazer um reset remotamente, a gente consegue resolver. Somente 1% de todos os problemas a gente precisa que o equipamento seja enviado para assistência técnica. Então isso é eficiência, torna o equipamento disponível mais tempo para a operação, para que ele possa utilizar para ganhar dinheiro, né? Muito bom. E você imagina o cara lá no, sei lá, no Amapá, até ele mandar o equipamento chegar, ser analisado e retornar, tem tempo e a operação sofre com isso. E não são raras as ocasiões em que clientes que a gente às vezes não tem o primeiro contato, mandam o equipamento e a gente entra em contato para saber qual é o defeito do equipamento e na verdade o equipamento não tem defeito nenhum. Ou seja, quanto tempo ele perdeu com a operação dele, sendo que uma simples ligação, um simples suporte rápido resolveria o problema dele e a operação dele, né, ia continuar lá a todo vapor. Custo com transporte, custo com tempo, né? De fato é uma solução que a gente resolve. Eu vi um podcast revelou que daqui aproximadamente 5 anos, mais de 80% das pessoas estarão comprando por assinatura. O que quer dizer isso? As pessoas estão menos tendenciosas a ter o produto para usar o produto. A gente acredita que é uma grande tendência, principalmente para empresas, área corporativa, que não pode ter tempo de se preocupar com que realmente não tem objetivo com o core da empresa. Hoje em dia mesmo, muitas pessoas já não têm mais carro, é o nosso caso. Sim. Né? Você aluga o carro e usa do seu jeito. E às vezes o pessoal acha que ela precisa ter, mas quando você coloca na ponta do lápis, você vê que você não tem. Aquilo ali está gerando custo, gerando despesa desnecessária. E no caso empresarial, o fato de você comprar e mobilizar o equipamento acaba te gerando mais custo do que você fazer a locação, por conta dos benefícios fiscais que você pode ter. Exatamente. Muito importante esse ponto. E o fato de você ter sempre um serviço atualizado, porque querendo ou não, você está usando o carro por serviço, por assinatura. Daqui um pouco, findou o contrato, te entrega um outro novo e você continua pagando. Hoje a gente pode citar N exemplos, né? E a gente vai vivendo e convivendo no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não para perceber, mas Netflix, Spotify, né? Amazon Prime. A gente já está vivendo isso, né? Está comprando mais pelo Mercado Livre, né? Está comprando mais por e-commerce. Então, assim, tudo isso te leva a crer que aquele que se posicionar para entregar de fato uma solução, um serviço, tende a se estabelecer de forma melhor no mercado. Né? Você sabe como são feitos os testes de impacto desse tipo de equipamento? Eles colocam num tonel,
sei lá, num lugar que eles consigam... E soltando ele. Eu não sei, eu nunca vi efetivamente, mas eles ficam num lugar e vão fazendo o teste, eles ficam meio que batendo, né? Isso. E aí eles contam quantas vezes o processo aconteceu e criam uma estimativa de quanto ele suporta. No caso desse dispositivo, eu estava olhando aqui que eles fazem teste de 500 tombos a meio metro. Tem alguns que é 1,5 metro, né? Tem. Nesse caso é a meio metro. O MC33 foram 1000 tombos de 1 metro. De 1 metro, né? 1,5 metro, se eu não me engano, né? 1,5 1,5 metro. Mas isso não significa que o equipamento não vai quebrar, né? Como que funciona esse critério? Muito bem colocado o seu posicionamento. É feito esse teste justamente para poder entender. Não quer dizer que eu vou derrubar o meu equipamento e ele não possa de repente cair em algum lugar, pegar de mau jeito, bater na máquina e quebrar. Então seria hipócrita dizer que o equipamento aguenta 500 tombos de meio metro, não é verdade? Depende do local, depende de como que ele cair e assim por diante. O fato que se utiliza muito é que ele pode cair de 1 metro e também não quebrar, né? Como pode cair de 1 metro e estilhaçar e acabar gerando danos que até então o datasheet não previa. Então a segurança que é colocada na questão do datasheet obviamente influencia a questão de probabilidade, muito provavelmente vai cair de 1 para 500 tombos. Pode acontecer de no primeiro cair, mas pode ser que fique mais ou menos. Mas a tendência também é a questão do equipamento cair e não gerar nenhum dano também ao usuário, né? Entendi. Então, por exemplo, estou trabalhando de uma certa altura de alguma coisa, vai cair, vai acontecer alguma coisa, será que isso não pode também acabar afetando? Tem os dois parâmetros aí de validação, né? Mas se o cliente não quiser correr esse risco, tem um serviço que ele pode contratar? Hoje tem. Inclusive, no começo era meio embaraçoso, mas hoje é super bacana. Não é somente a Zebra que faz esse tipo de serviço, hoje tem outros fabricantes que também estão dispondo desse recurso, que é a segurança do seu equipamento. Então, poxa, eu estou utilizando lá e infelizmente estava no bolso, o equipamento caiu e a empilhadeira passou por cima. Aí ficou aquele jeito, né? Um pastel. E aí o cara pega, aí olha e fala, pô, será que não dá para mandar lá para consertar? E hoje antigamente acabava dando perda total na maior parte das vezes, porque não compensava você repor todas as peças, carcaça, às vezes alguma coisa ou outra que dava para aproveitar, mas assim, não compensava o valor. Então a gente categorizava como perca total, então o cara tinha que comprar outro. Hoje, no caso da Zebra, existe um serviço chamado Zebra One Care, que ele garante esse tipo de coisa, não só para os casos de quebra convencional, onde existe um tipo de desgaste ou coisa do tipo, mas para problemas como este. A empilhadeira passou por cima, caiu, mau uso. A tela quebrou porque sem querer bati na ponta de alguma coisa, enfim, você fica 100% coberto e você pode fazer a contratação desse serviço tanto para o dispositivo que você acabou de comprar, que por sinal você vai obviamente pagar um valor mais acessível, quanto para os equipamentos que você já tem, desde que sejam equipamentos de uma linha ainda existente, que não tenha sido descontinuado, e você pode pagar pelo serviço também retroativo. Então dá para ser feito, vale muito a pena mesmo. Porque é uma fração do valor do equipamento e você garante ele por 2 ou 3 anos. Né? Então você pode comprar por 1 ano, 3 anos, 5 anos. Você pode comprar pelo período que você quiser, dá para ajustar. E depois você pode renovar ele por mais tempo. E realmente é uma fração, viu, do valor do equipamento. Não é pegadinha, não. Não é. Você compra, é uma fração, e esse recurso de você aderir a esse modelo de contrato, ele te traz outros benefícios que a gente citou anteriormente, que é a situação do lifeguard, você ter as atualizações constantes, você pode ter a contratação de outros serviços de gerenciamento, você tem um tempo menor de SLA no fabricante, uma preferência, né? Você tem preferência. Então tudo isso aí é uma coisa bacana de se levar em conta. Eu vi que ele tem uma resolução legal aí de
uma tela de 4 polegadas de 800 por 480, né? Gorilla Glass, e é uma tela capacitiva, ou seja, você pode usar com luva também, né? É uma tela, embora talvez aí na câmera pareça ser uma tela pequenininha, Tá meio apagada, né? é uma tela razoavelmente grande, como você falou, capacitiva, né? É uma tela que você intuitivamente vai utilizar com os dedos mesmo, mas ela te dá essa opção de utilizar tanto com canetinha quanto com luva. Então, onde é o cenário com luva? Para esse cenário aqui, talvez o cara que trabalha na rua, entregando encomendas, que às vezes precisa utilizar poeira, dependendo da situação, se o cara trabalha num ambiente úmido, né, precisa pegar algumas coisas, o cara precisa ter algum tipo de segurança, que faz parte do EPI de fato, né? Então, esses caras com esse tipo de luva, desde que não seja aquela de goleiro, né, que também não faz sentido nem você conseguir tocar, porque você não vai conseguir escolher a opção. Realmente impedido de utilizar, tá? Mas é um equipamento, na nossa visão imparcial aqui, um equipamento bastante interessante que deve vir para solucionar muitas operações aí de diversos segmentos, de forma bastante efetiva. Sim, eu particularmente fiquei surpreendido positivamente com o equipamento. Por ser um equipamento de entrada, a gente estava acostumado com o antecessor dele na época do Windows 2180, né? Ou 2080. E tinha uma telinha bem menor e tal, mesmo assim já era bem legal, mas esse aí realmente tá de parabéns, um equipamento excelente. você vê que ele trouxe um pouquinho da lembrança, mas assim, é um equipamento completamente diferente. Completamente. Acho que a tela é mais que o dobro maior. É bem maior. Mas realmente ele veio dessa família, ele veio do 2180, do 2080 acho que também. É 2100 família, né? É isso aí. A gente anotou aqui, estou consultando meu cérebro, mas ele pode ser usado em diversos segmentos, diversas operações, né? Operações de armazenamento, recebimento de mercadoria, inventário, rastreamento de ativos, consulta de preço, auditoria de presença, inventário de ruptura, o que você precisar tá aí para resolver o problema. É isso aí, então. Para todos esses cenários, um equipamento super bacana, muito interessante, vale a pena consultar caso tenha necessidade de trocar ou fazer aquisição. Os custos prometem ser bem mais atrativos do que a referência que tínhamos para esse modelo de segmento, que até então tinha que ser o 33, ficava, né, uma categoria um pouco acima. E é o que você falou, para todos esses cenários vai servir perfeitamente, e é como o vinho, é aquele que realmente você gosta, que vai bem. Então, dentro do seu ambiente, você vai validar. Poxa, a sua operação, a sua empresa pode ser uma empresa que tenha processos amplos, que sejam processos brutos, né? Mas não necessariamente para todas as áreas. De repente você tem uma área que é mais tranquila, você pode trabalhar com parque híbrido. Então tudo dá para se levar em consideração. Nos dias de hoje a gente procura resolver, acho que 3 parâmetros essenciais. Ou você compra porque você precisa reduzir algum custo, ou porque aquilo vai te trazer algum tipo de melhoria e eficiência, ou porque você vai ter mais segurança. Acho que se fugir desses 3 pilares, muito provavelmente é um tipo de investimento que ninguém vai acordar com o desejo de fazer, né? Porque é visto como um custo desnecessário se não tiver nenhum desses propósitos. Mas, é o que eu falei, vale a pena testar, medir e validar, né? Se não for uma operação tão robusta, ele vai funcionar muito bem. Excelente. E se você está precisando trocar o seu parque de equipamentos, por exemplo, você que tem o 31, 32 e assim por diante, esse é um excelente substituto. E o equipamento antigo ele vale também como troca no caso de substituição, né? A gente consegue fazer a troca ali, dar um desconto na substituição do equipamento. Se você quiser fazer um teste, homologação na tua operação também, acho que a gente está aqui para fazer o teste. Né? Ah, com certeza. Pegar nesses nichos, ver hoje qual que é o uso efetivo do seu 3000, do 32. Obviamente validar se não requer uma estrutura de um
potencial mais elevado, né, um equipamento mais robusto, mas vale a pena o teste de homologação para muitos dos cenários aí, e é o que você falou, entra com trade-in, entra na troca, a gente faz negócio. Fazemos qualquer negócio. É isso aí. O que vale é funcionar e resolver o problema do cliente. Legal. Esse é o nosso propósito. Excelente. Bom, acho que é isso, né? É isso aí? É isso aí. Bateu o MC27? Não. Finalizou? 27? Ah, não. 27 sim. 27 sim. Arruma aí, o editor. A linha do 22. Você deu um bug aqui na minha mão. É igual a pergunta do casão, né? Você lembra da pergunta do casão que fizeram? Você nunca viu? Ah, eu vi. Ô, casão, a chance de 0 a 10 do Corinthians perder o campeonato. Bugou a cabeça dele. Eu vi. O pior é que o cara fez a pergunta difícil, assim, porque o cara fez a pergunta invertida, né? E aí bugou a cabeça do cara. Eu dei bastante risada nisso aí. Nossa, Cara, muito boa. E é isso aí, pessoal. Quer finalizar? Pode finalizar. Então é isso aí, essa foi a nossa apresentação do MC27. Se ficou alguma dúvida, coloca pra gente aí nos comentários pra gente poder saber e até responder e melhorar também, tá bom? E curte aí a gente, acompanha a nossa página para estar sempre por dentro aí dos melhores conteúdos para AIDC, tá bom? Até a próxima, valeu! Tchau!